Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos tratar aqui de um tema importante que é a história egípcia, a história do Antigo Egito, que é um tema que eu já tratei aqui no canal há muitos, há muito tempo, há muitos anos, né? Se vocês observarem aqui no canal, quando eu comecei a desenvolvê-lo, em 2007, né? Vocês vão, entre 2007 e 2008, vocês vão observar que ali eu já tratava em uma série de vídeos pequenos, porque na época o YouTube limitava, né, os vídeos a não mais muito que 10, 12 minutos, e com o tempo e também com o próprio crescimento do canal, ele foi me permitindo a produção de vídeos maiores, de 20, 30 minutos, que é a média dos meus vídeos, né? De 20 a 30 minutos, não mais do que isso. Então lá para trás, eu já produzi alguns vídeos sobre esse tema, e esse é um tema que eu posso colocar para vocês como um tema clássico da história, né? O Egito Antigo é, de certa maneira, o estudo, vamos dizer assim, mais, ah, vamos dizer assim, mais marcante naquilo que diz respeito à história da antiguidade oriental. Então, entre as civilizações do Oriente Antigo, aquela que é consagrada ao nosso estudo é o Egito Antigo. Lembrando que existiram uma série de outras civilizações no Oriente Antigo, como a Mesopotâmia, como os chineses, como a Índia, como os assírios, no caso é muito vinculado à Mesopotâmia, os, os povos fenícios, os hebreus, que é um povo aí importante por outras razões, né? Inclusive, eu devo produzir algum vídeo sobre os hebreus muito brevemente aqui, porque é um tema importante e muito interessante, já que a ética judaico-cristã ela, ela é uma característica do nosso mundo ocidental, né? E isso tem origem entre os hebreus, em tempos muito antigos. Então, sobre o Egito Antigo, eu quero tratar com vocês aqui um tema importante que é, de certa maneira, a organização da sua história. Ou seja, em termos cronológicos, em termos temporais, como se dá a organização da história do Egito Antigo. E aí essa história ela é dividida em alguns períodos. É fácil você caracterizar esses períodos pela nomenclatura. Então a gente tem o Antigo Império, o Médio Império, o Novo Império e um período de decadência. São então, portanto, quatro períodos, né? Quatro grandes períodos da história do Egito Antigo. O Antigo Império, o Médio Império, o Novo Império e a decadência do Egito. Nesse vídeo, eu quero tratar com vocês alguns aspectos, né, do chamado Antigo Império. O Antigo Império, gente, ele é extenso, ele vai do século 32 a.C. O que é século 32 a.C.? É mais ou menos 3.100 e poucos anos antes de Cristo. Ou seja, um período de mais de 5.000 anos atrás. E ele termina no século 24 a.C., que dá ali mais ou menos 2.300 poucos anos antes de Cristo. É um período longo, de aproximadamente aí 8 séculos, vamos colocar assim, 800 anos de história. Essa distância temporal que nós temos desse período já é um fator limitador, já é um fator que, de certa maneira, faz com que nós não tenhamos tantas fontes assim.
sobre esse período. Porém, as fontes materiais que nós podemos vislumbrar sobre esse período, elas estão, de certa maneira, materializadas, por exemplo, nas pirâmides do complexo de Gizé, ou mesmo na esfinge que faz parte desse complexo em Gizé, ali próximo a Mênfis. E Mênfis, vocês vão ver um pequeno vídeo explicativo com o mapa do Antigo Egito, ou parte desse mapa, né? Vocês vão ver que em Mênfis ali onde a gente encontra as pirâmides de Gizé, do complexo de Gizé, inclusive a esfinge, né, construída por Khafre, né, tá ali a grande esfinge, onde você tem a cabeça do faraó num corpo de leão, né, identificando justamente essa autoridade, essa força, né, que está, de certa maneira, configurada na pessoa do faraó. E essa posição de autoridade, essa posição de poder, essa posição de controle, né, na figura do faraó, ela é construída ao longo desse antigo império. A própria unificação dos reinos do Baixo e do Alto Egito, lembrando que o Alto Egito, né, o Alto Egito é onde nasce o Nilo, é uma região de maior altitude. Quando você pega o mapa do Egito Antigo, né, não é no norte o Alto Egito, pelo contrário, é no sul. Ali nasce o Nilo, uma parte mais alta. Ali é o Alto Egito. O Baixo Egito, ele está próximo ao delta do Nilo. Vocês vão ver isso no mapinha que eu coloquei aqui, né, um pequeno vídeo explicativo em cima do mapinha do Antigo Egito, certo? Então, o que ocorre? Né? Esse complexo de Gizé, ele vai ser erguido ali por esses faraós, eu até já os citei aqui, né? Quéops, Khafre e Miquerinos. E construíram isso próximo ali a Mênfis, que é o centro de poder do Egito nesse período do Antigo Império. Então, durante o período do Antigo Império, o centro de poder no Egito Antigo é a cidade de Mênfis. Perfeito? Mênfis. E vale destacar que toda a organização do Estado do Antigo Egito, né, o Estado, essa força política, essa força que é política, mas ela tem por princípio um sentido teocrático, é uma teocracia, ou seja, os faraós governam, né, amparados aos deuses do Egito. O faraó governa em consonância à vontade dos deuses, em respeito, em escolha à vontade dos deuses. E enquanto figura de tal importância e autoridade, né, os faraós também são dignos de adoração, de culto. E a ideia de se erguer essas pirâmides, né, vamos dizer assim, o grande arquiteto da primeira pirâmide do faraó de Djoser, né, o Imhotep, ele é aquela ideia de você construir uma grande câmara mortuária para onde o corpo do faraó então seria alocado e, junto com suas riquezas, junto com suas posses, às vezes junto com pessoas próximas, escravos, animais de estimação, objetos de uso, ou mesmo mulheres, né? Ali o faraó era alocado na perspectiva de que ele retornaria à vida, ok? Posteriormente, ele retornaria à vida. Dando sequência aqui,
No Antigo Império, então a gente observa a formação dessa estrutura política do Antigo Egito, com esses dois reinos, né? O reino do Alto Egito no sul, o reino do Baixo Egito no norte, esses reinos sendo unificados sob a autoridade do faraó, que vai estabelecer uma monarquia do tipo teocrática, ou seja, o poder político do faraó, a autoridade dele, ela é derivada, ok, de questões culturais e religiosas. Dentro do politeísmo religioso do Egito Antigo, onde muitos reis, aliás, onde muitos deuses, né, como Amon, como Anubis, Osíris, né, onde muitos desses deuses, né, você tem um verdadeiro panteão de deuses, né, muitos deles, inclusive com aparência, né, misturando uma aparência humana com uma aparência animal, é o que a gente é, entende como são deuses antropozoomórficos. Então você pega o deus Anubis, ele tem a cabeça de um chacal e um corpo de homem. Então alguns desses deuses têm essa característica, certo? E na concepção mental, cultural do povo egípcio, o faraó, o poder dele era derivado dos deuses. E o faraó, não sem razão, por ser essa figura, né, dentro de uma estrutura política teocrática, aonde a religião justifica, e não só justifica, aonde a religião legitima o poder político, né, o faraó reúne muito poder em torno de si. Então ele é autoridade política, administrativa, militar, sacerdotal e cultural. Então, por essa razão, né, que o faraó, ele na mentalidade dos egípcios mais antigos, o faraó ele voltaria à vida. E já que ele voltaria à vida, né, e ele precisaria das suas coisas nesse retorno à vida, por isso que ele era, vamos dizer assim, na sua câmara funerária, eram alocados objetos e pertences do próprio faraó. São coisas que ele necessitaria nesse retorno à vida. E por isso o processo de mumificação desses corpos, para preservá-los. Porque o faraó precisaria desse corpo no seu retorno. Então eles também acreditam numa espécie de metempsicose. O que é a metempsicose? É uma espécie de reencarnação, ok? Então, Djoser é o primeiro desses antigos faraós do antigo império que vai então empreender, vai financiar, né, a construção da sua pirâmide, certo? E esse complexo de Gizé reúne três grandes pirâmides desses tempos, que são as pirâmides de Khafre, Kelps e Miquerinos, certo? E essa pirâmide como a grande câmara mortuária. Vejam agora um pequeno vídeo onde eu mostro para vocês o mapa, ou parte do mapa do Egito Antigo, e prestem atenção nos detalhes que eu vou colocar agora. Pois então, ó, observem o seguinte. Aqui nós temos um mapa do Antigo Egito, parte do Antigo Egito, né? Aqui é o Mar Mediterrâneo, ok? O delta do Rio Nilo. Lembrando que esse delta aqui, né? Isso aqui é a foz do Nilo. Essa foz é caracterizada por ser uma foz em delta. Então, o Nilo ele se abre em pequenos canais, né? E esses canais, né, eles nesse formato aqui de delta, né, essa ramificação do rio aqui, né,
do Nilo, ele se ramifica em vários canais que vão desaguar no mar Mediterrâneo. Lembrando que aqui é o Baixo Egito, ou seja, as águas do Nilo, elas estão descendo aqui nessa direção. O Alto Egito é no sul do Antigo Egito. Lá é uma região mais alta. A história egípcia, ela se inicia no chamado Antigo Império, que compreende o século 32 a.C., né, 3.100 e pouco, até o século 24 a.C., que é 2.300 e poucos anos antes de Cristo. Então, é um longo período da história egípcia. E durante esse período, né, em que a gente observa a formação do Egito Antigo enquanto uma unidade, um estado teocrático, a capital desse antigo Império Egípcio é justamente aqui, ó, a cidade de Mênfis, certo? Próxima do delta do Nilo. Tanto é que as famosas pirâmides do complexo de Gizé, as pirâmides de Quéops, de Quéfren e Miquerinos, elas estão localizadas aqui, elas foram erguidas e construídas nessa época. Aí a gente observa a proximidade aqui. Lembrando uma curiosidade que esse mapa ele apresenta, né? Aqui, ó, Roseta, né? Onde Napoleão Bonaparte, no século XIX, ele e suas tropas encontraram a estela aqui na cidade de Roseta, a Pedra de Roseta, que possibilitou então ao François Champollion decifrar, decodificar essa pedra e, enfim, depois de séculos, séculos e séculos, decifrar os hieróglifos, né? Antiga escrita egípcia. Portanto, pessoal, para a gente finalizar esse vídeo, quando eu falava que no Antigo Império você tem a montagem dessa estrutura de Estado do Antigo Egito, vale lembrar que, além da figura do faraó, você tem os escribas exercendo uma função administrativa importantíssima nessa estrutura, né? Uma função burocrática, administrativa, os escribas, profissionais da escrita, né? Lembrando que a escrita tradicional do Egito Antigo, né? A escrita oficial são os hieróglifos, e a escrita popular é o demótico, mas isso a gente pode tratar em outro vídeo. E, além dos escribas, a gente tem os vizires, ok? Que são uma espécie de... são como se fossem ministros de Estado, né? Vinculados ao faraó. Por exemplo, um conhecido vizir que a gente observa lá na Bíblia, lá no Antigo Testamento, é José do Egito, né? Que se tornou braço direito do faraó, né? Ele era hebreu e se tornou braço direito do faraó, foi vendido para o Egito como escravo, e ali ele superou esse momento de dificuldade, se tornou alguém importante na sociedade egípcia, a tal ponto que se tornou vizir, se tornou uma espécie de ministro de confiança do faraó, certo? Antes dos hebreus se tornarem escravos, né, dentro do Egito Antigo. Isso, texto bíblico lá no Antigo Testamento, certo? E além disso, né, além do vizir, além dos escribas, os nomarcas, né, são governadores, são aquelas lideranças regionais, lideranças locais dentro do Antigo Egito aí. E esse antigo império ele chega ao fim no século 24 em meio à crise. Todos esses períodos que eu falei, você tem transformações profundas marcando a passagem de um período para outro. Então, ao final do Antigo Império, a gente tem uma situação de instabilidade, de fome, de miséria e de perda desse poder
desse poder central que era estabelecido pelos faraós a partir da sua capital Mênfis. Então, o que alguns historiadores entendem, e a gente tem pouca documentação dessa época do Antigo Império, a gente tem, como eu já disse, fonte material, né? Então a gente tem essas ruínas aí dessas grandes pirâmides, a esfinge e tal, mas a gente não tem uma riqueza documental como, por exemplo, a gente tem no Novo Império. Muito do que nós conhecemos em egiptologia é derivado de fontes desse período do Novo Império. Período lá onde a gente tem a história de Tutankhamon, período onde a gente tem a história de Akhenaton, período onde a gente tem a história de Ramsés II. Então, esse período a gente tem uma riqueza material tremenda, certo? E no caso da decadência do Antigo Egito, a gente tem, de certa maneira, isso vai estar vinculado à ascensão de Roma como o grande império antigo. A decadência derradeira do Egito está marcada pela ocupação romana, derivada de uma guerra civil entre Otávio e Marco Antônio, né? Ao final, né, do período em que César foi ditador perpétuo de Roma e foi assassinado. Mas isso também é conversa para outros vídeos, certo? Mas então, o que os historiadores, de certa maneira, eles não batem o martelo, mas há vamos dizer assim, uma desconfiança, eu posso chamar assim, o que há é um esgotamento, uma grande crise econômica, certo? Esse modelo unificado, onde o faraó, né, o Estado egípcio é o centro econômico e tal, há um desgaste aí. Há inclusive suspeitas de que essas cheias periódicas e tradicionais do Nilo, nós vamos ter períodos aí onde essa cheia ela não vai funcionar legal, ela não é periódica, não vai se mostrar com essa periodicidade necessária para a manutenção do trabalho agrícola dessa civilização. Então nós vamos observar aí, são períodos de crise, de fome, de escassez, de desequilíbrio que vão botar por terra esse período. Perfeito? Em outro vídeo vamos tratar do Médio e do Novo Império.